venha aqui à frente, assuma, por favor, o púlpito da casa do Senhor. Quem lembra da irmã Simeia? Alguns irmãos lembram. Domingo vão lembrar mais, que domingo vão estar mais outros aí. É sempre um prazer recebê-la. E eu preciso dizer um negócio para a senhora. Pena que hoje ele não veio. Nós temos um neto e o nome dele é Timóteo. O nome do seu filho. Timotinho está com um pouquinho de febre, está meio gripado. E ele e a Manuela não vieram hoje. Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigada, irmãos e irmãs. É um privilégio estar aqui nesta noite. Eu convido, já que vocês estão em pé, que a gente possa orar ao Senhor, pedindo a Deus que esteja conosco nesta noite, né? Pai, eu quero te louvar por essa igreja tão linda, que nós já conhecemos há tantos anos e nos conectamos por causa do teu amor, da tua missão, Senhor, que o Senhor confiou à sua igreja, ao seu povo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de retornar aqui, Senhor, de poder falar um pouco, compartilhar, ouvir também, Senhor, e nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo e continua, Senhor, nos usando, confiando em caminhar conosco, em compartilhar o que o Senhor está fazendo nesse país. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela vida do pastor Ronaldo, da sua esposa Isa, dos seus filhos, seu netinho. Senhor, obrigado por essa família que vem, Senhor, abraçando essa causa durante tantos anos. Então, Senhor, fica conosco agora, usa-nos, Senhor, fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria aproveitar e pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, enquanto estamos em pé. Nós vamos ler em Mateus, é o texto que eu recebi, que fiquei impressionado, porque realmente é uma bênção. Mateus capítulo 18. Mateus 18, de 1 a 5. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Desculpe, aqui é. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Amém. Podemos sentar. Eu estou feliz de estar aqui novamente. Eu não sei quantos anos faz, né? Muito tempo. 2008, meus filhos eram pequenos, né? O meu caçula, né? Era pequeno, todo mundo estava muito pequeno. E o tempo muda. Os cabelos ficam brancos, né? E eu gostaria de começar a agradecer, né, por esse tempo que vivemos hoje, de 41 anos de casados, eu e meu esposo, né? É uma coisa, minha mãe agora fez, né, 61 anos de casada, né, mamãe e papai. Nesse mundo que vivemos, né, casamento é uma coisa muito rara de encontrar, né, tanto tempo, essa perseverança, esse amor, não é? E a família, né, que é a base de crianças, né, a base da criança é realmente a família, né? Então eu louvo a Deus. Esse ano nós fomos à Inglaterra agora, meu filho caçula. O caçula é o Hudson, que é aquele de camisa verde, casou com Renata e hoje moram na Inglaterra, porque como meu marido é inglês, eles têm dupla cidadania. E o Timóteo está ali, ficou solteiro, né? Que era pequenininho, ficou solteiro, resolveu ficar solteiro. John casou com Cíntia, né?
E agora, John e Cíntia nos deram 2 netinhos, que é o próximo slide, Mateus e Cecília. E eu digo uma coisa boa, olha, ser avó é sobremesa. É ou não é? É a sobremesa. Ontem mesmo, chegaram lá em casa, mamãe, eu vou ali, vou deixar os meninos aqui, volto já. Chegaram quase meia-noite. Mas olha, foi uma festa, né? E eles ficam, vovó, a gente pode fazer a festa do pijama? Que coisa linda, né? A criança, ela é especial. E hoje à noite, o meu tema, né, o tema que me deram, que foi perfeito, eu estava agradecendo pela forma como mandaram os títulos, né? Como foi importante, né? E como foi assim, foi Deus que fez, né? Para que essa conferência a gente pudesse crescer mais, a gente pudesse realmente se conectar com o que Deus está fazendo nesse tempo tão difícil, né? E aí aos poucos eu vou dando um sinalzinho para passar, tá certo? Esse texto que nós recebemos, né, ele é um texto muito importante, porque a gente eu conheço esse texto há tantos anos, mas com o tempo, com a minha vida, com o meu ministério, eu fui aprendendo muito mais sobre a questão de que porque Jesus valorizou tanto a criança, né? Porque Jesus, ele colocou a criança no meio, porque Jesus, ele nos convoca. Então, hoje à noite nós vamos falar muito mais sobre a criança e o reino de Deus, né? A criança e por que Jesus expressa sobre o reino através da criança. A gente sabe que uma criança, ela não precisa se tornar adulta para ser salva, né? Mas aqui, no texto que nós lemos, Jesus está dizendo que os adultos precisam se tornar criança para poder ver, para poder ser grande no reino de Deus, né? No reino dos céus. Então, crer como uma criança faz com que o adulto entre no reino dos céus. Porque ele ou ela começou a entender que só pode ser um súdito no reino dos céus se for criança. Para chegar a esse ponto é necessário passar por uma metamorfose e uma mudança de mente, não é? Então estes discípulos estavam preocupados de tanto ouvir Jesus falar no reino dos céus, no reino do seu Pai, no reino de Deus, né? Eles estavam preocupados com esse reino, né? Eles tinham uma cultura bem diferente do que eles estavam vendo ali Jesus fazer. Jesus se relacionar com as pessoas que viviam nas margens. Pessoas que não eram valorizadas. E a forma como Jesus tocava, como Jesus amava, e principalmente aqueles que mais sofriam, Jesus estava, né, indo ao encontro dessas pessoas. E então, eles perguntam, né, quem será o maior nesse reino? E Jesus responde, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Aí a gente vai pensar um pouquinho sobre criança, né? Quais são as qualidades da criança que Jesus convida para o meio dali, o meio daquele grupo? E aí, que quando Jesus comanda e diz, se torne como criança. Primeiro, a criança ela tem uma abertura, né? A criança ela abre o seu coração. Pode passar mais uma, né? Então ela abre o seu coração. Ela tem uma natureza aberta e sensibilidade para sentir o que está ao seu redor. Principalmente, ela tem uma admiração pela própria natureza. A criança em si, ela se conecta
com a criação de uma forma que a gente não se conecta. O adulto não se conecta. A criança, ela olha para um animal, ela olha o campo, ela vê nessa relação com a natureza, ela vê um mistério. Ela não tem. Você vai a uma praia, você vai a um jardim, o adulto está ali, o adulto está, não é, olhando tudo muito bem, mas a criança, ela sente. Eu tenho um pequeno jardim e a gente está se despedindo dele porque a gente vai se mudar da casa para um apartamento. Mas meus netos fizeram assim: vovó, não se mude não. Um jardim pequeno, sabe? Mas está todo gramado, tem umas acerolas. Aí eles adoram ir lá e pegar a acerola, sabe? E olhar os bichinhos que tem na grama. E tudo para eles é uma coisa, é uma novidade. Então a criança, ela se conecta com a natureza. Mas também ela tem uma sensibilidade aos mistérios. Aquelas coisas que a gente às vezes não tem, as emoções, né? As emoções pelos mistérios. Elas são abertas e receptivas. Também, a criança, ela tem capacidade de aproveitar muito mais o presente. Ela experimenta sem pensar no amanhã. Ela experimenta o que está, o cheiro das coisas, o ambiente. Para ela, tudo é importante. Tudo para ela é o agora. Ela vive o momento, ela tem dom de percepção, ela aceita o outro. Eu estava lembrando, minha mãe, né, os pais, quando vão ficando mais velhos, eles valorizam cada detalhe do passado, né? E comentam as coisas não sei quantas vezes, né? Assim. Aí minha mãe chega e faz assim, sabe o que eu lembro de Simeia? Quando ela tinha assim 1 ano e meio que eu falava tudo, né? Aí para os pais a gente sempre é uma super criança, né? Aí ela disse que minha avó estava aguando as rosas, que ela tinha um jardim na frente de casa. E aí eu chego no portão e faço: vovó, vem ver que coisa mais linda, vovó. Aí a vovó disse, eu falei com tanta alegria que minha avó foi lá no portão ver o que era. Era um cachorro de rua que não tinha nenhum pelo, só tinha rabujo. Aí eu estava assim, deslumbrada com o cachorro, porque eu não tinha animal em casa. Aí vovó disse, o que é que tem de bonito nesse cachorro? Aí eu fiz, olha os olhinhos dele, vovó, e ele tinha os olhinhos claros. Aí vovó disse, olha, a forma como a criança vê as coisas, não é? É assim, né? Ela não vê o que a gente vê o cachorro todo rabugento. Mas ela viu, né, os olhinhos daquele cachorro. Então a criança é assim, não é? Elas são descomplicadas. A criança é descomplicada. Elas não acham complicado ter fé. Não analisam as coisas. Não acham difícil confiar nas pessoas, desde que o contexto em que ela está seja um contexto confiável, seguro. As necessidades básicas delas, físicas, emocionais, são simples. Ela não complica, ela não quer algo a mais do que aquilo que ela precisa, né? Porém, o sentido de transcendência, né, que é inerente às crianças, pode se perder. Caso deixe de ser nutrido, ou seja, esmagado, jogado no lixo, ou seja, bombardeado por uma cultura materialista e consumista. E a gente olha e vê como as pessoas, né, destroem essa simplicidade da criança. Né? Às vezes a gente enche uma criança de tanto presente, de tanta coisa, que ela fica ansiosa. Né? O que eu vou ganhar agora? O que eu vou ganhar agora? Ela foi agredida, né? Quando ela poderia valorizar muito mais. Eu estava vendo os brinquedos da minha época. Eu também nasci em 1959, sabe? E lembro dos meus irmãos descendo aquelas ladeiras de tábua com rolimã, né? Coisas que a criança mesmo construía, não é? E a gente vê hoje como as crianças estão ansiosas, tensas, né? Estressadas, porque as coisas são complicadas, complicaram a vida da criança. E aí,
Já pensou andar com Jesus, né? Voltando ao texto, depois que Jesus, quando isso acontece, Jesus, ele estava vindo de dois momentos muito importantes. Jesus tinha passado pelo monte onde ele teve aquele encontro, né, com Moisés e Elias. Foi o momento da transfiguração. Os discípulos viram aquele momento e viram como Jesus, de repente, né, a palavra de Deus diz que as suas vestes ficaram brancas e reluzentes. E do seu lado apareceu Moisés e Elias. E logo Pedro disse, Senhor, vamos ficar por aqui? Vamos armar uma tenda para o Senhor, para os dois, né? E aí a gente fica por aqui, a gente pode ficar no relento mesmo, não tem problema não. Daqui a gente não sai, né? Aí Jesus, na hora, né? Jesus, quando tudo passou, eles estavam caídos de tanto tremor. E aí Jesus tocou neles, vamos descer. Por quê? Porque Jesus, ele nos chama para uma espiritualidade realista. Não uma espiritualidade isolada do mundo, né? O pastor Ronaldo mencionou quanto sofrimento no mundo. É o quê? Porque as crianças sofrem? É porque não existe política pública, não existe governo responsável, não existe uma sociedade civil que exija isso, mas também, como ele diz, existe uma igreja com uma espiritualidade isolada. Uma igreja que acha que ser espiritual é vir aos cultos somente. Uma igreja é aquela que passa isolada. Eu não sou desse mundo, então eu não me envolvo com nada. Né? Ou então, hoje a gente só escuta o povo dizendo assim, não, é bom que tudo isso aconteça porque é sinal da volta de Jesus. Né? E é porque nós estamos assim, como Pedro, lá em cima do monte, querendo ficar ali. E aí é quando Jesus diz, não, a nossa espiritualidade tem que ser aqui. E aí ele desce e encontra logo um jovem que estava possesso, né? Que caía, que a família sofria com aquilo. E aí vem o pai e diz assim, por que teus discípulos não conseguem expulsar esses demônios? Aí Jesus olha assim e faz, povo de pouca fé, né? Aí ele fala mesmo, né, que se você tiver fé como do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, você vai poder fazer coisas impossíveis acontecerem. Por quê? Porque a espiritualidade dos discípulos, os super cristãos, os super espirituais, eles só conectava espiritualidade a isolamento. E Jesus estava puxando esses discípulos para aprenderem que a nossa espiritualidade se expressa, se envolve quando nós estamos no meio das trevas, né? Quando somos luz de verdade, né? Sal fora do saleiro. Já viu quando, eu gosto muito da história de que uma criança ganhou, eu gosto muito da criança pequenininha, uma lanterna, né? E aí, quando uma criança ganhou a lanterna, aí virou para o pai e disse assim, papai, agora eu quero o escuro. Porque a lanterna só tem sentido, só é relevante se você estiver no escuro. Não é verdade? E o cristão é assim. E aí, no geral, os adultos, eles emitem para as crianças mensagens, né, que é errado ter sentimentos e ser simples. Dizem que o que é importante é ter ambições. Nós vemos hoje uma infância muito ambiciosa, muito estressada e muito tensa. O que os adultos fazem? Os adultos oferecem às crianças ambientes desprovidos de beleza, sem alma, e deixamos de ajudá-las a descobrir o sentido de admiração e mistério no mundo ao seu redor. Uma coisa que eu vejo que me dá, angústia, muita tristeza hoje, é o tamanho dos apartamentos que se constrói hoje. Apartamentos com 50 metros quadrados. E ali nascem as crianças. E aí a gente escuta, puxa, mas não tem outro lugar para morar, não é?
E as crianças ficam presas ali, né? Naquela selva de pedras, sem contato com a natureza. E ainda os pais chegam em casa nervosos, estressados de tanto trabalho, e a criança também está estressada. Veja o que o nosso mundo está fazendo com as crianças e com a família. Não é? Nós também destruímos a sua confiança, a sua abertura e a sua percepção por meio de todo tipo de deslealdade e abuso. Nós destruímos a sua confiança. O número de pessoas que, para manter a criança calma, promete muitas coisas e depois nada daquilo é verdade. Alguém já viu isso acontecendo, né? Isso acontece com muita gente, para manter a criança. Então ela perde a confiança de ver, de acreditar. Né? Vai corrompendo a criança. Deixamos de atender suas necessidades básicas, físicas e emocionais. Sabe, eu estava lendo um pouquinho sobre a teoria do apego. Eu não sou psicóloga, mas isso me chamou a atenção. Porque quando você começa a trabalhar com crianças, com família, você começa a ver o que aconteceu para que esse mundo se tornasse tão frio. As coisas começam lá atrás, né? Meu esposo, ele nasceu na época da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra. E aí, quando ele nasceu, minha sogra, ela disse que ela grávida dele, cada casa tinha uma mesa imensa de ferro. As bombas caíam e as pessoas corriam para debaixo da mesa. E aí aquela vida, né, cada pessoa, cada criança tinha direito a comprar um ovo por semana. E eles faziam, coziam a urtiga para poder, dizendo que a urtiga tinha proteína, então eles usavam muita urtiga no almoço, que a urtiga cresce em todo lugar. E essas histórias foram passando, mas ela disse uma coisa que me intrigou, que as crianças eram deixadas do lado de fora de casa, num carrinho, e elas choravam até a mãe poder arrumar a casa, lavar a roupa e depois ia lá fora e pegava a criança. E aí eu fui ler um pouquinho, ver alguma coisa sobre a teoria, né, de Bowlby, que é a teoria do apego. Quando as pessoas, né, ele explicando que o apego é algo tão importante que começa no ventre. Essa história de conversar com a criança quando ainda está no ventre, quando o bebê nasce, a mãe se conecta com ela, olhos nos olhos, né? E começa a desenvolver uma relação tão íntima com a criança, que aquela criança será uma criança segura, uma criança protegida, né? Ela terá facilidade de bom relacionamento com as pessoas, ela terá condições de administrar suas emoções, ela poderá estar no meio de um estresse muito grande e ela se controlar, ela administrar as emoções das pessoas, ela terá condições de se envolver muito bem num trabalho, sabe, de fazer com que todos produzam bem. Quer dizer, ela terá uma autogestão de emoções tão bom só por causa daquela conexão que ela teve com a mãe. E aí o que acontecia? As mães, na época, depois da guerra, foram estimuladas a deixar os filhos fora de casa, até que a criança, que ela terminasse suas tarefas. E ela não conectou. E a gente diz, a Inglaterra é um lugar frio, é um povo frio. Mas não é, eles não são frios, eles não sabem se conectar, porque eles não tiveram isso. A mesma coisa está acontecendo aqui. As crianças estão no celular, as crianças estão na televisão, as crianças estão, mas a mãe não está conversando com as crianças, não está dando carinho. Tem um vídeo que ele faz uma experiência com o bebê. E aí a mãe, o bebê começa a falar e só fazendo, balbuciando, fazendo besourinho. E a mãe conversando. Aí ele aponta, a mãe ri. Aquela conversa de mãe e bebê.
De repente a mãe fica bem séria, não fala nada, faz um rosto de paisagem. E aí ele começa a falar com a mãe e a mãe não responde. Ele aponta, ele faz besouro, ele conecta, faz tudo para chamar a atenção da mãe. E aí a mãe não responde, ele começa a chorar. Você vê a angústia do bebê. Ele começa a chorar de uma forma, né? Aí ela fala com ele. Quando ela fala com ele, aí ele volta a rir, como quem dissesse assim, ela está viva. E essa experiência é para mostrar como a criança, sabe? Ela precisa dessa conexão. E às vezes a gente não tem, a gente não dá. É uma necessidade básica para ela crescer. Esse texto, Jesus, ele não motivou os discípulos a ficarem no Monte da Transfiguração, mas ele mostrou, ele pediu, né? Ele fez com que os discípulos descessem. Por quê? Porque o crente precisa ser luz e sal. Hoje, mais do que nunca, as famílias estão sendo convocadas para serem exemplo neste mundo, sabe? Se o que eu falei aqui, a gente não faz, a gente precisa fazer, precisa colocar dentro do nosso lar essa relação íntima com os nossos filhos, com os nossos netos, esse cuidado de dar a eles o que eles precisam. Eles precisam de amor, de atenção, de desenvolvimento. Eles não precisam de tecnologia o tempo todo. E aí, né, eles foram perguntar a Jesus logo isso: quem é o maior no meio, né, no reino dos céus? A criança, Jesus, quando chamou a criança para o meio daquele povo, né, dos seus discípulos, ele estava dizendo aos discípulos, não que a criança era importante, mas é que a forma como ele chamou a criança e colocou no meio, mostra como Jesus nos vê como criança. Nós somos prioridade para Deus. Ele quer que nós sejamos com ele, assim como ele fez com aquela criança. Porque as crianças, elas podem ver o reino dos céus, os adultos não. Minha mãe estava muito doente, ela tem uma artrose muito avançada. E aí ela estava em casa, eu cheguei lá com meus netinhos, né, com os dois, e ela deitada. E quando ela estava deitada, aí meu netinho, que só tinha 2 anos, perguntou: Bivó, o que você tem? Aí ela disse: eu estou doente, Mateus. Aí ele botou a mão assim em cima da perna dela, ela explicou que era a perna, ele disse: eu posso orar por você? Aí mamãe encheu os olhos de lágrima. Porque ele tem fé, né? A criança é imediata. Ela não é como um adulto. Que a gente ia perguntar, logo pensar, se eu orar, será que Deus vai curar? Sabe? Mas ela não, eu posso orar por você? Né? E aí, Jesus disse aos discípulos aqui, né? Que não era para eles cuidarem das crianças somente, não. Ele disse, se convertam e sejam como crianças. Então eu quero mostrar aqui algumas lições desse texto. Primeiro, a criança é maior no reino dos céus porque ela vê o reino dos céus e seu coração está aberto para ser cheio de fé. Em 2001, surgiu na Inglaterra, na Europa, uma teologia chamada Teologia da Infância. Não sei se vocês já ouviram falar na Teologia da Infância, né? Que o que eles descobriram ou começaram a avaliar é que fazer teologia com uma criança no meio está no coração do movimento que eles iniciaram. Uma vez eu fui convidada para a Holanda para ouvir uma conferência sobre a teologia da infância. Eles fazem teologia dessa maneira, na esperança de que a reflexão e o engajamento teológico resultantes disso possam informar a missão e o ministério de toda a igreja, que não significa apenas trabalhar com a criança, mas que a igreja seja liberta, né? Seja transformada
numa igreja como criança pensa, cheia de fé, de pureza, sabe, de ousadia, uma igreja que ama sem barreiras, né? Então, essa é a base dos seus estudos, que foi exatamente retirada de Mateus 18, do versículo 2, que reflete a ação de Jesus em responder à pergunta de seus discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. Chamando Jesus uma criança, colocou-a no meio deles. Essa é a base dessa teologia, né? Então, essa teologia, a teologia da infância, ela evoluiu em conferências internacionais sobre crianças em risco, e os relatórios dessas conferências podem ser encontrados no site deles, que seria interessante observar e estudar um pouco dessa teologia. Quando abrimos nossos corações para ouvir como as crianças, iremos notar que elas estão além dos adultos na sua percepção transcendental. Eu estava lembrando, quando eu tinha 6 anos, eu me converti com 5 anos. E eu creio que desde aquele momento, Deus começou a me preparar para que meu ministério fosse focado em criança. Porque eu me converti num culto doméstico. Meus pais, durante 61 anos, nunca deixaram de fazer o culto doméstico. E eu hoje vejo assim, os evangélicos, poucos fazem culto doméstico. Preferem fazer células, mas na sua casa não tem o culto doméstico. A gente precisa fazer o culto doméstico. Eu faço com meu marido. Todos saíram de casa, mas eu e ele a gente faz diariamente na hora do café. E aí, né, quando eu me converti, eu lembro que mamãe contando a história da crucificação. E aí eu chorei. Sabe aquele choro que você diz assim, puxa, quanto amor. E eu ainda lembro, como se fosse hoje. E aí eu perguntei à mamãe, e o que é que a gente faz por Jesus? Então a mamãe disse, entregue a sua vida, o seu coração a Jesus. Depois de um tempo eu comecei a sonhar com Jesus, sabe, sonhar. E eu lembro que com 6 anos eu ganhei a minha primeira alma para Jesus. O nome dela era Benedita. E até hoje ela é membro da Igreja Batista de Largo da Paz, sabe? E eu fiquei assim olhando, eu digo, eu ficava sonhando com Jesus. E eu lembro que minha avó toda vez fazia assim, Meia, vem cá, me conta, tu sonhaste com Jesus? Porque minha avó percebia, né, que existia algo mais na criança, né? E ela fazia, o que foi que você sonhou? Muitos sonhos eu tive, eu lembro muito de 2, que um eu sonhei no céu. E com coisas que não existiam naquela época e hoje existe. Você voar em cima de uma plataforma que tinha um botão, não existia na minha época. Mas hoje já existem algumas coisas parecidas. Mas teve um que eu fiquei impressionada, que foi a base do meu ministério, né? Aí eu era de uma igreja batista renovada. E a igreja lotada, num dia de conferência, e não tinha mais cadeira. Então eu fiquei do lado de fora correndo, com as crianças brincando de pega. É o que toda criança faz, né? Não tem cadeira, não tem nada para ela, ela vai correr, brincar de pega. E de repente vem um diácono, pega no meu braço e faz, menina, vá para dentro da igreja, sente junto da sua mãe. E eu tinha medo daquele diácono, né? Eu olhei, e aí eu morria de medo. Eu vi que só uma brechinha assim, eu saí correndo e entrei, vi uma cadeira vazia, sentei. Só que quando eu sento, meu sapato cai. E eu estava com tanto medo que o sapato caiu, e aí vem uma pessoa, se ajoelha e calça meu sapato, que eu olho de lado, era Jesus. E aí quando eu vejo, eu estou aqui à mesa da ceia, tinha todos os diáconos, o pastor, a cadeira era a última, era a minha. Eu estava sentada junto de Jesus. E Jesus segura meu braço, minha mão, bem firme, e depois eu olho para o diácono, porque Jesus disse, fica aqui. Aí eu olho para o diácono e faço, 6 anos. Mas naquela hora, sabe, eu não entendia o que Jesus estava fazendo comigo. Depois, quando eu fiquei adulta, uma vez eu estava enfrentando uma situação muito difícil, eu digo, Senhor, como é que eu vou enfrentar isso? Aí ele disse, lembra, eu calcei o sapato do Evangelho da Paz. Aí foi que eu lembrei que era um sonho profético, né? Mas olha, a criança, ela tem que perseverar, ela tem que permanecer dentro da gente. É uma luta para a gente.
mas nós não podemos abrir mão dessa infância. Antes de eu terminar de fazer a conclusão, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a lembrar da sua infância. Volte um pouco e lembre quando você era criança. Lembre dos momentos melhores que você teve na sua infância. Alguns talvez lembre, outros talvez esqueceram. Tem pessoas que não lembram nada da sua infância. Isso é um sintoma. Eu queria que a gente pudesse agradecer a Deus, porque nós tivemos uma infância. Estamos aqui vivos. Não fomos mortos, não fomos abortados, não morremos numa doença, mas dentro de nós tem uma criança que precisa se tornar novamente, trazer toda a alegria de ser criança. Pai, eu quero te agradecer pela infância. Quero te agradecer pela forma como o Senhor criou o ser humano. E como o Senhor presenteou o ser humano com filhos. Porque o Senhor sabia que essa humanidade precisava da criança, precisava permanecer com todos os dons, todas as atribuições de uma criança, dentro do seu coração, dentro da sua memória, dentro da sua história. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre nós hoje adultos, para que essa infância que nós recebemos de ti, mesmo tendo sido abalada, mesmo tendo sido decepcionada, que o Senhor quebre tudo aquilo, Senhor, que nos afastou dos dons da infância. Eu te agradeço, Senhor, pela minha infância, em nome de Jesus. Amém. E aí a gente fica pensando, como é que nós vamos trabalhar com crianças, né? Eu queria mostrar um videozinho que foi feito por um celular, claro, né? Eu queria mostrar como a criança, ela adora a Deus. Eu não sei se você consegue colocar. É meu neto. Ou amanhã eu não vou mais falar de família, nem vou falar de neto. Mas hoje eu estou falando da criança e o reino de Deus. E isso é importante. Que a gente comece a procurar em nós, né? Aquela criança que talvez tenha se perdido. Deixa eu mostrar a vocês uma coisa que aconteceu, não é? Meu filho, nós fomos para a Inglaterra. Eu quero mostrar só essa música. O louvor que eles vão para uma igreja onde meus netinhos gostam da escola dominical e gostam do culto. Não é a minha igreja e vocês vão entender, né? Este é meu neto no culto. Pronto. É pequenininho, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada. Todo domingo de manhã ele faz assim: papai, hora da igreja, sabe? Quando a gente vai jantar, eu coloquei a mesa essa semana, a gente sentou na mesa, aí meu filho pegou o garfo, aí ele fez: papai, primeiro orar. E aí, né, eu estava dizendo, eu fui para a Inglaterra e meu filho é guitarrista da Inglaterra, aí ele pegou e disse assim, ele disse, eu vou mandar algo, ele viu esse vídeo, aí disse, eu vou comprar um ukulele para ele. Aí ele comprou um ukulele e a gente fez uma videochamada para ele, né? Na hora que ele estava tocando para Mateus ver,
Aí Mateus encheu os olhos de lágrima e disse assim, agora eu toco na igreja. Aí todo mundo começou a chorar na sala, emocionado com ele. Imaginem se você não tem uma criança para trazer essa presença de Deus, né? Uma criança que diz assim, agora eu toco na igreja, né? Um dos maiores baixistas do Brasil é Fernandinho, e ele é de lá de uma igreja nossa, de Recife. E ele começou assim, pequenininho, igual a Mateus. A banda tocando e ele trazia o violãozinho dele e ficava aqui. Hoje ele é o maior baixista do Brasil, que começou a tocar na igreja e ele ainda toca, mas é um ótimo profissional. A outra coisa que a gente precisa refletir sobre criança é a teologia infantil da educação. A educação religiosa que nós oferecemos na igreja, é natural a gente pensar em materiais, salinha, tudo, e a criança vai, mas você traz tudo pronto. O flanelógrafo, o videozinho, a história, e a criança fica ali sentadinha, recebendo tudo, né? Tudo. Mas, sabe, lá no lixão, quando eu cheguei, eu fui sozinha, não tinha ninguém para me ajudar naqueles primeiros anos. E eu lembro que eram quase 100 crianças. E eu ficava assim, Senhor, como é que eu vou controlar? Porque você chega numa comunidade carente, as crianças, elas vão atrás de você, porque não tem outra coisa para fazer. Então, se você é amoroso, é carinhoso, dá atenção, elas grudam e agarram você assim, sabe? Ficam agarradas mesmo com você. Tia pastora, me leve para sua casa, sabe? E aí eu digo, Senhor, qual é o método que eu vou usar? Eu sozinha, com essas 100 crianças aqui. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler as histórias como uma história. E muita empolgação, com muita empolgação. E as crianças ficavam lá, sabe? Porque o Evangelho, a palavra já diz, é boa notícia. E quando a gente começa a trabalhar essa questão de ler a palavra de Deus e contar para elas como era, eu passei 3 meses só em Gênesis na criação da família. E quando eu fui parar, né, aí os meninos, não, pastora, continue na família. Nenhuma ali tinha mãe e pai em casa. A maioria, né, teve um que com 4 anos chegou lá na frente da igreja, enquanto eu preparava as coisas, aí ele chegou para o outro e fez, minha mãe está grávida de novo. Aí o outro fez, de quê? 4 anos. Quem é o pai? E eu sei, ela sai toda noite com 1000 homens, 4 anos. E a gente olha assim e faz, o que essas crianças têm de referência em casa? A Bíblia é uma referência. A gente às vezes pensa que uma criança que vive num meio vulnerável, né? Sabe que as crianças, elas vivem na vulnerabilidade. Amanhã eu vou falar sobre isso, né? Porque a maioria delas são filhas de mães solteiras, ou de mães adolescentes. Porque a maioria são filhos de pais desertores. Porque a maioria vive em comunidade de risco, violenta. Eu entrei numa casa que tinha um bebê lá. O bebê, a mulher disse, esse aqui, olha, foi os anjos que seguraram essa criança. Porque eu tirotei ela mostrando a parede toda baleada, cheia de buraco. E aquele bebê ali no meio. Porque nós não temos justiça no Brasil para essa situação. E aí a gente vê, falta o que mais? Falta a igreja presente. Amanhã eu quero falar sobre isso, né? Na criação, Deus fala sobre a família. A Bíblia tem tudo que uma criança precisa. E quando ela escutou, sabe? As crianças escutavam com uma atenção. Você não escutava um pio dentro da igreja. E ainda, quando eu fazia perguntas, ela sabia depois o que eu tinha falado. Aí eu convidei um outro seminarista para falar lá na igreja para as crianças. E todas as perguntas que ele fez, elas responderam, do Pentateuco. E aí ele olhou e disse, pastora, como essas crianças sabem de Bíblia? Eu digo, porque a Bíblia para elas é um alimento que elas não tinham antes. É uma necessidade básica que elas tinham e que agora está sendo suprida.
Sabe, vocês vão ver outras crianças que cresceram nesse meio, nessa realidade com a Bíblia. E o que é que acontece quando a gente vai ao encontro dessas crianças? A história que Jesus colocou uma criança no meio, né, é uma discussão teológica, mas é uma discussão que é para o bem da igreja do Senhor, para que a gente não se perca, né? A palavra de Deus fala aqui que Deus está chamando seus filhos a se tornarem como crianças. A dizer assim, não se deixe perder aquilo que eu coloquei em vocês. Tem um livro que eu li sobre criança e que uma das frases que me acompanha agora diz assim, que a criança é a versão humana mais próxima à versão humana que existiu no Éden. Então nós não podemos deixar que a criança que Deus nos deu, ela se perca, né? Deus, ele é pai e ele quer essa comunhão com seus filhos, uma comunhão, uma relação terna, prazerosa de pai com filhos, essa intimidade transparente. E hoje eu quero dizer, né, a terceira coisa, tenho que terminar, porque a gente começa a falar e se empolga, né? Jesus diz que os adultos devem colocar as crianças no centro de suas reflexões teológicas, pois delas é o reino dos céus. E por último, Jesus diz que os adultos precisam pedir perdão a Deus e às crianças, por terem excluído as crianças de suas reflexões bíblicas. Eu venho dessa época. As crianças eram tiradas. A criança sempre não participava das coisas, né? A criança não fazia missões. E eu lembro que quando eu pedi para ser batizada, eu tinha 9 anos, o pastor ficou apavorado. Eu fui a primeira criança a ser batizada na igreja, porque só se batizava adulto. Para ir ao evangelismo da tarde, criança não podia ir, eu queria ir de qualquer jeito, e eu fui. Eu disse, mas eu já ganhei uma alma para Jesus quando eu tinha 6 anos, como é que eu não vou para a praça? Eu tenho que ir para a praça. Porque para mim não entrava na minha cabeça que criança não participasse da igreja, né? Com 6 anos eu tive catapora. E a gente, no culto a gente ouve, né, as pessoas sempre dizendo que Jesus cura, Jesus cura. Minha mãe estava operada, e aí quando, de madrugada, eu estava sofrendo com muita febre, eu disse, mamãe, venha eu estou com febre, está doendo muito meu corpo, e ela não veio. Então eu orei, e eu disse, Senhor, se o Senhor curou tantas pessoas quando estava aqui, me cura hoje. E aí eu senti um frio sobre mim, e no outro dia eu acordei, eu dormi muito bem, e eu fui mostrar a mamãe, olha, Jesus me curou. Aí mamãe, vá mostrar a sua avó. Aí minha avó me leva para um culto de oração, para me mostrar que eu estava curada. Na hora eu disse assim, gente, e vocês não sabem que Jesus cura? Mas como foram importantes essa experiência para mim? Porque hoje eu não permito, eu luto para que o adulto não supere a criança que está em mim. Não é ser infantil, é não deixar que a criança se perca. Porque é dessas crianças que nós vivemos um mundo muito adultocêntrico, né? Temos perdido com essa atitude. Como teria sido diferente as relações lá em casa, no trabalho, na igreja, nas comunidades, no nosso país, se tivéssemos colocado a criança no centro? O olhar da criança nos surpreende, mesmo que elas não tenham consciência crítica da situação. Mas o Espírito Santo vai usá-las para nos ajudar a fazer decisões. A presença da criança em nossas reflexões nos freia da arrogância, da prepotência e da autossuficiência, das precipitações em fazer decisões rápidas. Quanto erro cometemos. Hoje eu vinha conversando com o irmão Fabiano, justamente sobre isso. Quantas pessoas se precipitam e destroem o seu lar? Se precipitam e abandonam o ministério. Se precipitam, por quê? Porque colocou a arrogância primeiro, colocou as feridas em primeiro lugar, não complicou a situação.
nós precisamos descomplicar. Eu queria terminar orando por esse país. Eu fiz alguns pontos para a gente orar. Já perceberam como o país está politicamente polarizado? Não apenas a sociedade em geral, mas a igreja também. Como temos visto testemunhos tristes quando se fala em política, com agressões, com violência dentro das igrejas. Está faltando a criança no meio. Mas também vemos uma época terrível para se nascer. Como uma criança faria reflexão sobre a igreja evangélica hoje no Brasil? Como uma criança levaria as boas notícias do evangelho nesse contexto? Nós precisamos voltar a ser criança, para que o reino de Deus seja visível em nossas vidas, na igreja e nesse país. A mensagem de hoje, o desafio de falar sobre a criança e o reino de Deus, me empolgou. Eu estava dizendo ao irmão Fabiano, que pena que eu estava tão ocupada que eu queria me deleitar, e é o que eu vou fazer depois. Quem sabe transformar isso num livro, né? Transformar isso em orientações mais básicas. Mas eu queria, né, terminar, que a gente pudesse agora, de 2 em 2, de 3 em 3, né, você deixar que o Espírito Santo toque o seu coração, né, que o Espírito Santo fale ao seu coração. E você pode orar por você mesmo, você pode orar pela sua família, você pode orar pelas crianças que estão na sua família e também orar pelo país, para que a igreja do Senhor Jesus possa ser uma criança e Deus possa nos usar muito mais nesse